Vamos então ao nosso conteúdo sobre lisossomos. Os lisossomos, pessoal, são organelas citoplasmáticas membranosas que estão presentes em praticamente todas as células eucariontes. Em seu interior existem enzimas que realizam normalmente a digestão intracelular, a digestão de partículas que vêm de fora. Aqui nós temos então as características dos lisossomos. Eles têm uma estrutura específica para fazer o processo de síntese e digestão celular. Elas se originam então a partir da sintetização de moléculas do RNA. Essas moléculas, juntamente com o retículo endoplasmático rugoso, que a gente vai falar sobre ele nas próximas aulas, realizam o processo de transcrição de uma proteína. Finalizada essa síntese dessa proteína, elas são transportadas da vesícula em pequenas bolsas e se dissociam do retículo endoplasmático. Elas se afastam dele com destino ao complexo de Golgi. Após esse estágio, as enzimas que são formadas, elas são empacotadas em vesículas, digamos assim, e elas se desprendem também do aparelho de Golgi e constituem então os lisossomos. Nessa fase, que é a pré-formação dos lisossomos, ela é chamada de fase primária. E quando a ação funcional, ou seja, a célula, os lisossomos passam a funcionar, eles têm a denominação de lisossomos secundários. Só para vocês terem uma noção, pessoal, então essa aqui é a estrutura, a anatomia dos lisossomos, ok? Vocês podem ver que ele tem um formato cilíndrico, um formato arredondado, possui uma membrana, uma película protetora, certo? Essa película protetora, ela possui uma bicamada lipídica, certo? Ela possui dois lados com lipídios que protegem os lisossomos e dentro dela, ela tem uma mistura de enzimas hidrolíticas. O que é essa mistura, pessoal? Essa mistura, ela é utilizada principalmente para fazer a digestão celular. E a principal função, então, dos lisossomos, pessoal, é a digestão celular. Quando a célula ela engloba uma partícula alimentar que precisa ser digerida, essa partícula ela entra na célula e vai se dirigindo até os lisossomos. Dentro dos lisossomos, elas fazem, então, ele libera o suco digestório, que é aquela enzima que a gente falou anteriormente, e faz, então, a digestão daquela partícula. Aqui nessa imagem, vocês podem ver como esse processo funciona. A partícula, então, entra na célula. Aqui, nessa parte mais inferior, vocês estão vendo os lisossomos se aproximando. Essa partícula, ela é envolta pelos lisossomos e, então, acontece a digestão celular. Agora, pessoal, vocês vão ver um videozinho bem curtinho, mostrando e explicando também um pouco mais sobre os lisossomos, tá? Ok? Os lisossomos são como coletores de lixo que levam as partes da célula danificadas ou desgastadas. Eles estão cheios de enzimas que quebram esses restos celulares.